E aí galerinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Moriyama e bem-vindos aqui ao New Nerd Moriyama. Moriyama Fala. Esse quadro aqui que eu criei para algumas pessoas pediram, né, para falar o que eu penso de algumas coisas. Até me falaram que eu não tinha opinião própria. Então tá aí, né? Hoje eu vou falar sobre Coreia e Japão. Treta, 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 treta. Enrolei tudo aqui, treta. Então, como todo mundo sabe, as Olimpíadas do Japão aconteceram, já começaram, né? E uma coisa eu achei estranho, né? A delegação da Coreia entrou como República da Coreia e não Coreia do Sul, como geralmente aparece, né? E recentemente eu descobri o porquê disso. Gente, existe uma treta brava entre Coreia e Japão. Pior do que a treta que existe entre a China e o Japão, né? Aí vocês vão perguntar, Moriyama, mas por que isso? Por causa da guerra, né, que teve. Pra quem não sabe, que aqui no Brasil tem um problema que não se estuda o que aconteceu em outros lugares, né? Como por exemplo a Ásia, né? Se fala muito da Alemanha, a Segunda Guerra Mundial, mas não se fala sobre o Japão. Na Segunda Guerra Mundial, os japoneses invadiram a China e a Coreia. E o que aconteceu? Os japoneses fizeram, vamos dizer, uma merda tão grande, né? Que invadiram e proibiram dos coreanos falarem a própria língua, imporam assim, a cultura japonesa lá, tanto que hoje em dia quem já viu filmes e tudo vai ver que tem muita coisa que parece, né, japonesa. E aí o que acontece? Se fosse só isso, tá bom, né? O problema é que eles matavam, espancavam, faziam tipo de um campo de concentração na própria Coreia, na casa deles. E aí é uma coisa que até hoje o povo coreano não, eu acho que nunca vai perdoar, que são as damas de consolo. Ou seja, as coreanas eram obrigadas a satisfazer sexualmente os soldados japoneses. Eram obrigados. E isso durou um bom tempo. Terminou a guerra, eles assinaram um acordo, né? Mas assim, o Japão nunca pediu desculpa pelo que eles fizeram. Porque o pessoal vai falar assim, não, mas a Alemanha fez uma coisa parecida. Só que os alemães pediram desculpa mundialmente, né? Pelo que aconteceu com o nazismo, tudo, né? E o Japão não. Existem histórias que é contado de coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial que não é divulgado mundialmente, mas lá no próprio Japão se sabe essas histórias, né? E alguma coisa acaba vindo para cá, pro ocidente, tudo, né? Tem uma série chamada, assim, um filme, né? Chamado Battle Royale, onde falam que não, mas foi baseado em Jogos Vorazes. A pessoa que escreveu o livro se baseou em Battle Royale para escrever Jogos Vorazes, que depois virou filme. Eram crianças que eram levados para um lugar e iam feito experiências de sobrevivência, onde eles tinham que
sobreviver com armas, tudo, né? E isso fizeram um filme chamado Battle Royale, né? Quem curte esses filmes japoneses, né? Séries japoneses, vai lembrar disso aí. E isso, pelo que eu soube, foi real. Os japoneses fizeram muita coisa errada, né? Como os alemães fizeram, né? Essa coisa de dominar o mundo, tal, né? E aconteceu isso na Coreia. Aí vem, né, essa mágoa toda. A primeira vez que eu tive contato com isso, porque antigamente realmente eu não sabia. Eu não sabia, por isso que eu falo, pra cá não vem essas coisas. Mesmo eu sendo descendente de japonês, eu não conheço direito essas histórias, né? Porque só tem a versão japonesa e a versão de quem apronta sempre é, sabe, mais branda, né? Então, eu tenho a versão japonesa, que elas foram lá, invadiram e, né, e não conseguiram e foram embora. Só que não foi contado o que aconteceu, né? Então, meu primeiro contato foi o seguinte. Fui procurar um emprego lá no Bom Retiro, numa empresa de uns senhores coreanos, né? Aí eu levei meu portfólio, tudo, eles precisavam de um desenhista. E aí eu vi o desenho, de boa, porque eu fazia, né? Mostrei, aí ele, legal, legal, legal. Aí ele queria meus dados, coloquei, ele olhou pra mim, olhou meu nome, falou assim, e você? É o que? Eu falei, sou o que, né? Não sei. Sou brasileiro, mas você é descendente de quê? Eu falei, japonês. Aí ele foi falar com outro cara, fechou e falou assim, você não sabe desenhar. E eu fiquei assim, porque eles tinham gostado a princípio. Eu não entendi. Eu saí de lá assim, o que aconteceu aqui? O que esse senhor, né, coreano, ficou, de repente mudou a cara quando eu vi meu sobrenome e perguntou se eu era descendente do que, né? Aí tudo bem. Outra vez eu tava num evento onde eu estava vestido de trooper, numa escola. E aí eu conversando, aí tinha um grupo, inclusive tinha um asiático lá no meio. Eu conversando com ele, batendo papo, né, tudo ele. Aí depois o que eu fiz? Eu cheguei, tirei a armadura e fui lá conversar com o pessoal. Ele, oi, você, pô, que bacana. A gente conversou pra caramba. Até eu falar meu nome. Quando eu falei meu nome, ele é um rapaz novo. E aí ele simplesmente parou de falar, olhou pra baixo, olhou pra baixo e saiu. Aí eu falei, né, gente, eu falei alguma coisa que não devia? Aí os amigos olharam, não é nada não que você falou, é que você falou seu sobrenome, né? Seu sobrenome é japonês e ele não gosta de japonês. Ah, mas eu falei, mas por quê? É questão da guerra, tudo, né? E eu falei, mas ele não é filho de coreano, nascido aqui no Brasil? É, ele é brasileiro também. Aí ele falou assim, ah, vocês são dois brasileiros, mas... Esse cara assim, né, mas... Aí eu fiquei assim, com a pulga atrás da orelha. Caraca, o que tá acontecendo, né? Até isso eu nunca tive contato direto com coreanos. Eu não tenho amigos coreanos. Eu tenho uma amiga, que eu não sei se ela é coreana até hoje, né? Porque o nome é japonês. E aí, de boa. E nunca cheguei a perguntar, tenho medo de perguntar, né? E aí eu tô assistindo o YouTube. Aí eu sigo ainda, né? Uma moça chamada Coreaníssima, o canal dela, né? Nossa, assistindo, curtindo, de repente tem um vídeo que fala sobre a relação entre Japão e Coreia. Aí ela falou de muita coisa que acontece, dessa bronca que os coreanos têm contra os japoneses, tudo. Aí comecei a entender, né? Mas
eu tenho que ser sincero, eu fiquei um pouquinho aborrecido mesmo, sabe? Eu falei, poxa, é por isso. Poxa, por isso que eu fui maltratado lá no Bom Retiro, por isso que aquele menininho lá, o rapaz mais novo, né? Eu tava fazendo uma amizade com todo mundo, falando de Star Wars, tudo. De repente ele virou as costas pra mim. Eu fiquei assim, né? Aí, com o tempo, eu fui estudando, indo atrás de informações, né? E eu entendi o que estava acontecendo. Que aconteceu tudo isso, essa coisa que rolou, né? Que os japoneses fizeram. Eu não entendia por que essa mágoa tão grande, né? Dos coreanos com os japoneses, mesmo eu sendo brasileiro, tendo descendente japonês, eu notei que existia né? Então, eu não entendia por quê. Eu falei assim, poxa vida, né? Os alemães fizeram uma coisa, né? Tão ruim quanto os japoneses fizeram e não é desse jeito, mas os alemães pediram perdão, né? E fora outras coisas que eu acho que não vou, eu pesquisei e eu não vou ficar comentando aqui porque eu acho que é complicado, é bem complicado, sabe? Então por isso que eles entraram com República da Coreia e não Coreia do Sul. É tipo um jeito de, sabe? Como a Coreia do Norte não participou, eles fizeram isso para dar uma amenizada. Porque o que eu fiquei sabendo, né? O que eu fiquei sabendo que teve protesto de coreanos na frente do Estádio Olímpico com a bandeira de guerra japonesa, sabe? A coisa é complicada, muito complicado, que a gente não entende isso, né? Mas é bem complicado, sabe? Se você for coreano e estiver assistindo, né? Eu tenho uma coisa a dizer, gente, em nome do meu povo, né? Da minha descendência japonesa, eu peço perdão para vocês, perdão de coração, porque eu não concordo com o que aconteceu. Eu tenho vergonha de falar sobre isso, sabe? Eu não me orgulho em nenhum momento de saber que meus ancestrais fizeram isso, né? E peço perdão novamente para vocês. E eu sei que isso não vai adiantar, né? Porque quem deve pedir perdão, na verdade, são os políticos mais velhos, os militares mais velhos, né? Que fizeram isso, né? Então, isso seria bacana, né? Mas, como isso não acontece, né? Pelo menos eu peço perdão para vocês, tá bom? Então, espero futuramente ter amigos coreanos, porque eu não tenho amigos coreanos. Tenho amigos chineses, tenho amigos japoneses, né? Tenho amigos esquisitos, né? De monte, né? Que eu não sei o que é, né? Que eu fiz uma amiga do Vietnã, uma vietnamita, onde eu trabalhei. Conversei bastante com ela. E um dia eu gostaria de ter amigos coreanos. Porque, gente, adoro novela coreana. Só a comida ainda não... Eu comi alguma coisa, eu comi um tal de odong, né? Que eu vi em novelas coreanas, comi, mas não curti não. Gente do céu, é muito apimentado, muito forte, né? Mas assim, as novelas coreanas, gente, eu amo essas novelas coreanas, gente. Eu sou uma manteiga derretida. Fica eu e minha esposa, a gente fica junto assistindo, os dois chorando, sabe? E eu sou isso aí, né? Esse cara mais sensível que a minha esposa ama. Diz ela que eu consigo entender mais os problemas dela por ser sensível, né? Então, não sei o que ela fala. Mas é isso aí, tá bom, gente? Então, gente, se você curtiu o vídeo, dá um curtir. Se você não sabia dessa história, agora você está sabendo, né? E é isso aí. Hoje é isso que o Moriyama está falando. Falou? Então, falou! Tchau pra vocês! Em homenagem aos coreanos, não vou fazer... Não vou fazer, não. Eu vou fazer isso aqui, ó. Falou! Ah, e isso aqui, ó.
pra vocês. Quem assiste novela coreana vai saber o que eu tô falando. Tchau!